A gente vai falar agora, inclusive, sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus no país inteiro. E para falar sobre esses reflexos, eu converso agora ao vivo pela internet com o senador da Bahia, Otto Alencar, que já está aqui. Pronto, agora sim. Otto, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso TVE Revista. Boa tarde, Raoni, boa tarde a toda a equipe da TVE. Me permita mandar um abraço a todos, em nome do Flávio, um empresário e querido amigo, e me coloco ao seu inteiro dispor para qualquer pergunta que você deseje formular. Senador, a primeira pergunta, na verdade, vai para o médico, certo? E não para o senador. Eu queria saber como é que o senhor identifica, como é que o senhor avalia todo esse cenário, né, esse momento de gravidade da pandemia do novo coronavírus. Eu pergunto isso porque já morreram mais de 23 mil pessoas no Brasil em poucos meses e algumas pessoas continuam sem aceitar as recomendações da Organização Mundial da Saúde e também dos cientistas. Olha, eu acho que uma das coisas que levou a tantos óbitos foi essa posição equivocada do presidente da República, quando ele já começou descaracterizando uma doença grave, chamando de gripezinha, resfriadinho, e depois estimulou que as pessoas fossem para as ruas e não guardasse o distanciamento horizontal para que a doença não tivesse uma expansão tão grande. Eu boto isso muito na conta, não porque faço oposição ao presidente, mas ele jamais deveria tomar essa decisão, até porque ele não é médico. Ele tinha um ministro da Saúde, Mandetta, que estabelecia o critério de distanciamento horizontal e não queria, de maneira nenhuma, que acontecesse o que o presidente determinou. E veio aquele confronto dele com Mandetta, que resultou na demissão do Mandetta, na nomeação do Nelson e depois na saída do Nelson. Em pouco mais de 60 dias, o Brasil teve 2 ministros da Saúde, está até hoje sem ministro da Saúde, está respondendo um general do Exército que está como interino. Não há na história do Brasil uma falta de responsabilidade, ou seja, uma irresponsabilidade tão grande quanto a do presidente Bolsonaro nesse aspecto. Além disso, capitão da reserva como ele tentou aviar para o Brasil inteiro uma receita de uma medicação que não é medicação de escolha para a cura da doença, para melhorar os efeitos da doença, como já está provado agora, que é o caso da hidroxicloroquina. É uma doença grave em alguns pacientes, é leve em outros pacientes, mas ninguém sabe qual é aquele paciente que vai ter mais sensibilidade ou não aos efeitos do coronavírus. Então, essa situação do Brasil inteiro não avançou mais, porque governadores em alguns estados, é o caso da Bahia, e prefeitos também tomaram a decisão de estabelecer critérios estaduais para o combate ao coronavírus. É o caso aqui do Ferrui, que tomou a decisão de manter esse isolamento, e também aqui a Prefeitura de Salvador e outros prefeitos pelo interior da Bahia. Em alguns estados, onde não aconteceu essa sintonia, a situação se agravou demais, é o caso do estado de Manaus, do Pará, do Rio de Janeiro e outros estados, do Ceará, por exemplo, não houve o controle da doença. Então, essa é uma situação. É uma doença que todos nós sabemos que entra pela mucosa, pela boca. Se você pega a sua mão, coloca num local que tem contaminado, coloca na sua boca, ela entra pela boca. Portanto, é fácil de saber que você lavando as mãos e usando a máscara, dificilmente você vai contrair a doença. Além disso, demorou muito para passar os recursos para os estados e municípios. Até agora, o presidente não sancionou o projeto que nós aprovamos no Senado e na Câmara, que é o projeto 39 de 2020, para passar recursos para os estados e municípios. A Bahia, por exemplo, ele sancionando o projeto até dezembro, vai ter aí um recurso adicionais de quase 5 bilhões de reais. Também as prefeituras todas da Bahia e do Brasil, e também os estados. Nós esperamos que hoje, depois de ter aprovado ontem a medida provisória que reestrutura a Polícia Federal, possa-se ter essa condição de que ele sancione essa lei e os estados e municípios comecem a receber esses recursos.
Muito obrigado, senador. É importante a gente lembrar que, nesse momento, a gente também está exibindo essa entrevista em nosso Facebook e também na Rádio Educador FM 107,5, no programa Multicultura. Senador, no último sábado, o presidente da República foi comer um cachorro-quente em uma rua em Brasília. Ele se aproximou das pessoas, fazendo todo aquele processo, mais uma vez, de aglomeração. Quero saber o seguinte, qual a sua opinião sobre essas atitudes do presidente? Eu acho que o presidente toma atitudes equivocadas, dando a impressão que nós não estamos passando por uma pandemia muito grave, uma doença que está se expandindo muito. Você falou há pouco aí, 23 mil óbitos, são muitas pessoas que morreram pelo coronavírus, outras estão nos hospitais infectadas pela doença, a doença grave que dá pneumonia virótica. Quando ele faz isso, ele estimula que outras pessoas do Brasil façam a mesma coisa e achem que a doença não é grave. Olha, eu, sinceramente, não tem parâmetro para estabelecer a irresponsabilidade do Bolsonaro com a saúde do povo brasileiro nessa pandemia. Ele não está preocupado com isso, ele não leva em consideração. Tanto não leva que ele deu aquela entrevista que foi uma coisa que deveria merecer crime de responsabilidade pela morte. E daí? O que é que eu posso fazer? Ele está entregando essa posição de enfrentamento do coronavírus aos governadores, aos prefeitos. E não está passando os recursos, não está passando esses recursos necessários para o combate à pandemia. Não fosse a ação de governadores e prefeitos, a situação era muito mais grave. Nós não temos ainda uma medicação que possa evitar os efeitos letais da doença, nós não temos uma vacina e o Brasil, olhe bem, o Brasil, um dos países do mundo que não entrou em cooperação técnica com a Organização Mundial de Saúde. O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, não entrou em cooperação técnica com a Organização Mundial da Saúde. Tanto é que eu denunciei isso no Senado. E, por isso, a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, presidida pelo senador Nelsinho Trade, está convocando amanhã o ministro Eduardo Araújo, para que ele possa, Ernesto Araújo, aliás, ministro das Relações Exteriores, para que ele possa fazer essa reunião com o Ministério das Relações Exteriores e, consequentemente, chegar a que o Brasil tome a decisão, e o presidente tome a decisão de fazer uma cooperação técnica com a Organização Mundial de Saúde e, a partir disso, possa, quando tiver a vacina, receber a vacina. Se o Brasil não fizer isso, vai ficar no último lugar da fila para receber a vacina contra o coronavírus e imunizar a nossa população da Bahia e do Brasil. E, senador, foram divulgadas pela imprensa algumas conversas entre o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro, mostrando que o presidente teria mandado ao então ministro da Justiça uma notícia falsa que envolveria o senhor a gestão do Hospital Espanhol, que foi reaberto para tratar os pacientes do novo coronavírus aqui na Bahia. O senhor acredita que essa iniciativa tem relação com o fato do senador Ângelo Coronel, na verdade, que é do mesmo partido que o senhor, o PSD, ele ser o presidente da comissão da comissão parlamentar para investigar as chamadas fake news? Sem dúvida nenhuma, o presidente Bolsonaro, ele quer que a Polícia Federal seja tipo uma Gestapo, que atendeu ao ditador Hitler. Ele quer uma polícia que possa, com ela, ele perseguir os seus adversários e aliviar a vida dos seus amigos e familiares, como é o caso das acusações que pesam contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. O que aconteceu? Fizeram essa fake news, montaram na Califórnia um provedor. Esse provedor criou um blog falso no nome de Isabela Martins. Depois esse blog foi eliminado das redes sociais e a partir daí soltou essa fake news e disparou lá da Califórnia para todos os WhatsApps, todos aqueles que estão nas redes bolsonaristas. Aqui na Bahia, esse vídeo rolou e daqui foi mandado para o telefone celular do Bolsonaro esse fake news e ele compartilhou com o ministro Sérgio Moro. Tanto eu quanto o senador Ângelo Coronel já entramos no Supremo Tribunal Federal, com a abertura de inquérito, para processar
o presidente da República. Esse inquérito é um inquérito que está na mão do ministro Celso de Mello e nós vamos até o final com ele para provar que o presidente da República não pode se envolver em compartilhar notícias falsas, fake news. Você imagine o presidente, ao contrário, de tomar posição de vanguarda, dianteira na luta contra o coronavírus, diminuir os efeitos danosos na economia, ele passa o dia inteiro tuitando, fazendo live, comandada pelo criminoso filho dele, que é o Carlos Bolsonaro, que domina essa rede criminosa. E aqui na Bahia, nós identificamos um desses, que estão processando também, que é ligado aí a esse grupo que está fundando aqui esse partido, Aliança pelo Brasil, do presidente da República. Vamos até o fim, mostrar que o Brasil precisa de um presidente que seja um estadista, que possa honrar as tradições do povo brasileiro e não leve para dentro do Palácio do Planalto. Já são 1 ano e 4 meses de crise, todas elas patrocinadas dentro do Palácio do Planalto. Faltam 2 anos e 8 meses. Se o presidente quiser se recuperar para governar o Brasil, pode, mas parece que não tem jeito. Ele vai continuar nessa batida dele e ao lado de ministros que não têm condição nenhuma de ser ministro. Basta você olhar a reunião do Ministério, o que falou o ministro do Meio Ambiente, deixa passar a boiada por cima da lei, por cima das portarias, o que falou a outra ministra lá, Damares, de prender governadores e prefeitos sem nenhuma justificativa. E pior ainda, aqui para nós, é o ministro da Educação, esse Abraham Weintraub. Esse aí, sinceramente, não tem educação nenhuma, em nenhum nível, muito menos doméstico. Olha, eu sou do interior da Bahia. Eu morei 17 anos na roça, na fazenda, com meu pai, com muito orgulho, e até hoje eu tenho essa lida minha permanente com os animais, com os cavalos, com os bovinos, né? Com todo tipo de animais. A gente domestica os animais e eles ficam educados. De todos os animais que me deram trabalho para educar no interior da Bahia, na lida, com gato, com cavalo, o animal mais bruto que eu conheci é o ministro da Educação, esse Abraham Weintraub. Esse aí é um animal que não tem jeito, coiceiro, mal educado, deseducado, que não tem a menor condição de continuar ministro da Educação no Brasil. E, senador, o Brasil trocou de ministro, o ministro da Saúde, na verdade, 2 vezes, né? Durante a pandemia. O senhor acha que essas trocas impactam diretamente no combate ao coronavírus? Sem dúvida nenhuma, nós não temos ministro da Saúde titular. Nós temos aí um ministro interino, que é um general, que não tem nada a criticar pela profissão dele, de general, de exército, mas eu não acho que ele tenha as condições de fazer protocolo para estabelecer critérios e metas para conter o coronavírus. Todas as vezes, Raoni, que o general que está como interino dá entrevista, é uma entrevista de rendição. O que é que ele diz? Eu não tenho condição de conter a expansão do vírus das capitais para o interior. Eu não tenho condição de montar hospitais no interior. Os doentes do interior têm que vir para as capitais para se tratar. Ontem ele falou com muita clareza isso. O governo não tem condição de fazer isso. Ou seja, o ministro da Saúde, e até, por sinal, um general, ele depõe as armas, ele se entrega, ele diz que não tem condição de trabalhar para conter o avanço do vírus. Toda hora, a última vez que ele deu essa entrevista, ele disse que não é possível que um ministro interino da Saúde possa se render a uma doença que avança, comprometendo a vida das pessoas, e ele diz, não tenho condição de sustentar, não tenho meta, não tenho armas, não tenho nada para fazer, e tem. Ele poderia muito bem estar trabalhando para conter o avanço da doença no Brasil, fazendo barreiras sanitárias, trabalhando em cooperação com os estados e municípios. Por exemplo, na Amazônia, nos estados da Amazônia, estão com problemas graves. Manaus, o Pará, Roraima, todos esses estados da bacia da Amazônia. Onde é que está a ação da Marinha? Onde está a Guarda Costeira? A Marinha tem vários hospitais, navios, hospitais, que não estão sendo utilizados. A queixa dos senadores desses estados é essa. Por que os navios, hospitais não estão atuando na região amazônica, dos Solimões,
do Xingu, de Manaus, do Pará, porque o governo não tem meta, o governo cruzou os braços, o presidente da República, de forma irresponsável, cruzou os braços e entregou, toma aí, os estados tomem conta e nós não vamos fazer nada além de recomendar que o povo tome cloroquina, que é uma medicação que causa arritmia, pode fazer parada respiratória e parada cardíaca e levar à morte, levar a óbito. E, senador, o Congresso Nacional aprovou um auxílio aos trabalhadores por 3 meses, no valor de R$ 600. Mas, infelizmente, ao que parece, essa pandemia pode durar muito mais tempo. O Senado Federal está discutindo ampliar esse prazo? Sem dúvida, nós queremos ampliar. Aliás, o presidente queria dar R$ 200 com o Guedes. O Senado e a Câmara elevou-se para R$ 600. E agora nós sabemos que a pandemia vai avançar mais, tem que se ampliar por 3 ou 4 meses com os recursos para o atendimento da população carente que perdeu o seu emprego, e isso é uma situação bem grave. Não tem outra forma de segurar e sair mais ou menos equilibrado dessa pandemia. Primeiro é dar a condição das empresas de manter os empregos e produção, sobretudo produção de medicamentos, de alimentos, para manter a população em condições razoáveis. Segundo, é dar a condição dessa renda mínima para que as pessoas possam adquirir os bens, adquirir os alimentos, aqueles todos equipamentos necessários, insumos de limpeza e de higiene para a manutenção da vida dos brasileiros. Ainda sobre o Senado, né? Afinal, o Senado Federal aprovou medidas de apoio financeiro para estados e municípios em todo o Brasil. Que apoio vai chegar para a Bahia para ajudar a enfrentar essa pandemia? E esse apoio vai ser suficiente? Olha, nós aprovamos esse projeto, que é um projeto importante de socorro de estados e municípios. Falta o presidente sancionar. É o projeto 39/2020. A Bahia deve receber até dezembro desse ano algo em torno de 4,6 bilhões de reais, e todos os municípios do estado da Bahia vão receber também. O que falta é o presidente sancionar. Já devia sancionado para a primeira parcela, tem entrado agora em maio ainda. Estou vendo que o presidente não está querendo sancionar, que o presidente escolheu os governadores como adversários e inimigos políticos, quando deveria combater, na verdade, o coronavírus. Senador, uma medida provisória do governo federal propõe antecipar a formatura dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, desde que o aluno tenha cumprido 75% da carga horária do internato e também dos estágios. Qual a sua avaliação sobre essa proposta? Olha, eu fui professor, sou médico, fui professor de medicina por muitos anos na Universidade Federal da Bahia. Médico ortopedista, cirurgião, operei muitas pessoas no meu estado e tenho essa formação médica e preservo até hoje, embora não esteja em atividade. Eu fui coordenador do colegiado de curso na Universidade Federal, do curso de residência médica. Eu acho que essa medida provisória precisa ser estudada, ainda não tenho uma opinião sobre isso, mas, a princípio, eu sou contra a formação de médicos sem conclusão dos cursos, até porque o médico tem que ter formação muito boa, que ele vai lidar com a vida. Eu, professor universitário, coordenei colegiado de curso, de residência médica, muitos médicos passaram por minhas mãos, ortopedistas hoje estão operando aí pela Bahia fora. Eu não vou aceitar que o médico que não tem formação, porque tem a pandemia, ele possa atuar imediatamente nos hospitais, nas UTIs, no tratamento de uma doença tão grave como essa. Olha, a gente está recebendo também muitas informações, né, muitas mensagens do nosso WhatsApp, o 7196260307. Lembrando também que estamos ao vivo no Facebook da TVE e também ao vivo na Rádio Educadora no programa Multicultura. A pergunta vem do WhatsApp, da Jaira Oliveira. Pergunta para o senador Otto Alencar. Qual o andamento da PL 1328/2020, que propõe, na verdade, a suspensão dos consignados aos servidores públicos, proposta pelo senador? É uma pergunta da Jaira Oliveira, senador Otto Alencar. Ô Jaira, eu estou lutando para colocar esse projeto, que é de minha autoria, foi eu que apresentei o projeto para votar. Mas ainda não tivemos a concordância dos líderes dos partidos que apoiam o Bolsonaro.
O Bolsonaro é contra o meu projeto. O Paulo Guedes é contra o meu projeto. O Paulo Guedes é contra porque é banqueiro e banqueiro não quer perder nesse período de cobrança de juros. Eu estou lutando, tanto eu como outros senadores. Tem outro projeto também do senador Álvaro Dias para diminuir os juros do cartão de crédito, do cheque especial. Tem o projeto do senador Everton do Maranhão também para cobrar mais sobre o lucro líquido das empresas e dos bancos, mas é uma luta contra os bancos. E a maioria dos senadores bolsonaristas defendem os bancos. E nós estamos lutando para colocar em votação. Tenho levado esse problema, ainda ontem levei isso ao presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, para encontrar uma solução e votar esse projeto. Não tem por que os bancos deixarem de cobrar o consignado a pensionistas, aposentados, pelo período de 4 meses. Eles já ganharam dinheiro demais, estão abarrotados de dinheiro, são todos milionários. Então, é um projeto nosso, eu vou defender, estou lutando por isso e espero que eu possa colocar em votação e aprovar. Senador, muito obrigado por essa entrevista, mas antes de encerrar, quero saber o seguinte: após quase 3 meses dessa pandemia, o que o senhor acha, o que o senhor acredita, na verdade, que já deva ficar como aprendizado, na verdade, para o Brasil inteiro? O Brasil só não é o mundo. O mundo, de uma maneira geral, o Brasil também, entrou nesse avanço bélico da produção de armamentos, de foguetes, das comunicações, né, do celular, da banda larga, da condição da tecnologia, do avanço na indústria, no comércio, mas se esqueceu, e o Brasil esqueceu disso, de aplicar recursos na ciência, na pesquisa da ciência, para encontrar medicamentos. Nós compramos medicamentos fora, em outros países, insumos. O Brasil deixou de investir há muito tempo na ciência, na busca da pesquisa, para proteger a vida. O mundo, sobretudo os grandes países, os Estados Unidos, formou uma ação bélica muito grande. Você vê que os Estados Unidos promovem muito mais a guerra do que o estudo atrás de medicamentos, de vacinas. Nós já tivemos no passado o coronavírus 2, o SARS-2, que atacou a Ásia Menor, os países árabes ali, porque daquela vez não estudou produzir uma vacina polivalente contra o coronavírus, contra qualquer forma de coronavírus. Sabe por quê? Porque o mundo virou para o petróleo, para a indústria petrolífera, para a ação de guerra, para a ação bélica, para a indústria de ponta, os grandes automóveis, os grandes navios, os submarinos. Esqueceu de trabalhar pela ciência, para que a ciência pudesse produzir hoje uma vacina polivalente contra o coronavírus. O que aconteceu foi isso. Nós não estamos no Brasil já há mais de 4 anos sem aplicar absolutamente nada em pesquisa, sobretudo a pesquisa para a preservação da vida, com medicamentos, com vacinas, que pudesse conter uma doença como essa. Essa é a realidade nossa, do Brasil e do mundo. Senador, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês, meu reconhecimento por essa oportunidade.